Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas. De antemão, peço desculpas, porque tive um probleminha no Instagram, acabou não entrando aqui no perfil para fazer a live, né? Já fiz ela no Facebook, vamos fazer de novo, não tem problema, vamos para cima, né? E então, pergunta para o Vagnão desse sábado, já de antemão agradecendo as pessoas que estão aqui. Fernando vai assistir de novo. Valeu, Fernando. Se tiver pergunta, manda aí. Então, se você tiver alguma questão, quiser que eu responda, é só mandar aqui. Eu estou aqui para responder. Tá? Então, sei que muita gente tinha se programado para ver no horário correto, né? Peço desculpas pelo que aconteceu, mas são coisas da vida como ela é, né? Essas entrevistas às vezes acontecem, foge do nosso controle às vezes. Ok? Importante que a gente está aqui. Força, Vagnão. Valeu. Vamos lá. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Uma pergunta que veio em função do story que eu fiz ontem, né? Que eu estava fazendo uma inspeção para um laudo extrajudicial. E deixa eu só ligar aqui. Estava fazendo história em função de um laudo extrajudicial, que eu estou fazendo um orçamento para um cliente. Então, a pergunta foi o seguinte: o TST pode fazer perícias e laudos extrajudiciais? Sim, pode. Tá? Tem uma questão envolvida aí. Laudo só pode ser assinado por engenheiros de segurança. Então, se for um parecer técnico, o técnico de segurança do trabalho pode fazer a inspeção, pode emitir o documento, pode assinar sem problema nenhum. Se for um laudo, aí tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho para assinar o laudo, tá? E nem nesse caso que eu estava fazendo, era um trabalho para um laudo de ruído de vizinhança, para vizinhança, que a prefeitura tem o programa chamado PSIL, e é onde você tem que avaliar o impacto do ruído do seu empreendimento frente à vizinhança e tal. E eu fui fazer lá uma avaliação nesse sentido. Então, o técnico pode fazer esse trabalho? Pode. Só que aí ele tem que ter uma parceria com o engenheiro de segurança para ter o dinheiro para assinar o documento, né? Mas são trabalhos que fazem parte da atribuição do profissional de segurança. Então, laudo ambiental de ruído, laudo extrajudicial, ou seja, fora de um processo judicial. O extrajudicial, a questão do extrajudicial é isso, né? É uma avaliação que você está fazendo, não em função de uma demanda judicial, e sim em função do atendimento à legislação, da prevenção da saúde do trabalhador, tá? Então, esse é o extrajudicial, é fora de uma demanda judicial. Então, o técnico pode fazer. Se for laudo, quem assina tem que ser um engenheiro, tá? E qual a diferença da atuação extrajudicial para a atuação como assistente técnico? Existe uma diferença básica, tá? É a seguinte: quando você tem uma atuação extrajudicial, como eu comentei, é uma atuação fora de uma ação trabalhista, de um processo judicial, aonde você vai pensar na prevenção da saúde do trabalhador, tá? Então, o foco é a prevenção à saúde. Quando você está atuando como assistente técnico, o foco é atender aos interesses do teu cliente, reclamante ou reclamada. Então, a gente não está pensando em prevenção da saúde. A gente está pensando em atender aos interesses do cliente, tá? Estabelecendo uma tese e defendendo essa tese tecnicamente. Então, a grande diferença é essa. Como eu costumo dizer, o assistente técnico não está na perícia para fazer segurança, né? Quando você atua extrajudicialmente, aí sim você está lá para fazer segurança. Ok? Então, essa é a grande diferença que tem ali entre os dois. Uma pergunta que chegou ontem de um dos alunos do curso é: para a máscara ser eficaz, precisa de um PPR? Essa é uma questão bastante delicada. Por quê? Segundo a legislação, sim, né? Porém, a maioria das empresas não sabe nem o que é o PPR. As empresas que vão fazer o PPR são as maiores, né?
E o que é o PPR? Programa de Proteção Respiratória, onde você vai avaliar se os equipamentos de proteção respiratória, né, as máscaras, os respiradores, elas são adequados à atividade e adequados ao trabalhador. Então você vai fazer uma análise individualizada para cada um dos trabalhadores. Por quê? Existem pessoas que aquele respirador, por exemplo, né, aquele respirador bico de pato, não se adequam ao rosto da pessoa. A pessoa tem um rosto mais largo, né? Então você precisa ter um outro modelo de respirador para aquela pessoa usar e ficar confortável e vedar completamente e a pessoa ter a proteção adequada, tá? Então, o PPR serve para isso. Inclusive, das fases do PPR é você fazer uma entrevista com cada uma das pessoas que utiliza máscara. Você tem um questionário, você vai fazer uma entrevista com cada uma delas. E o fit test, que é o teste de vedação da máscara, que é feito com um capuz e tal, e é com todo mundo, tá? Então, na prática, para a máscara ser eficaz, sim, precisa do PPR, tá? Inclusive, alguns peritos condicionam a eficácia das máscaras e respiradores à existência do PPR, porque senão, como você garante que aquela máscara, aquele respirador é eficaz para aquele trabalhador? É isso que o PPR diz, né? Você só garante isso através do PPR, né? Então, um dos argumentos que o perito pode utilizar para não considerar o EPI eficaz é que a empresa não verificou isso, se ele realmente é eficaz. Simplesmente distribuiu as máscaras de forma aleatória para todos os trabalhadores, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do PPR. Então, é uma tese que você, sendo assistente do reclamante, inclusive você pode utilizar para impugnar um laudo pericial ou contestar ali a forma como a empresa diz que faz a proteção, tá bom? Então, uma tese muito interessante, inclusive. É uma pergunta que chegou hoje, lá no Facebook, que é da Catiene. É o seguinte. Um almoxarifado com 10 bombonas de 50 litros de um líquido inflamável. Qual a área de risco? Então, vamos lá. Na NR16, no anexo 2, que trata sobre a periculosidade em função de inflamáveis líquidos, determina que, acho que é a linha S, não lembro bem, acho que é a linha S do quadro do item 3, fala que para o armazenamento de substâncias inflamáveis em ambientes fechados, a área de risco é toda a área interna do recinto, tá? Porém, no anexo 2 existe uma atenuante da caracterização da periculosidade. Então, existem algumas condições em que ele considera que não caracteriza. Tá? Então, o item 4.1 diz que o armazenamento, transporte, manuseio de substâncias inflamáveis em recipientes certificados, tá? Em quantidades de acordo com o quadro lá do item 4, não caracteriza a periculosidade. Então, ele condiciona ao tipo de recipiente, tá? Se é um tambor, se é uma bombona, o material do recipiente, a condição dele, então se é tampa removível, se não é, se é lacrado, e o grau de risco da embalagem desse produto, tá? Porém, pelo que eu sei do quadro, do item 4, a quantidade máxima que tem, dependendo ali do tipo de recipiente e do grau de embalagem do produto, grau de risco de embalagem, a quantidade máxima que pode se armazenar, transportar, manusear é de 450 litros. Tá? Então aqui a gente tem 50 bombonas de 10 bombonas de 50 litros, então aí já daria 500 litros, então extrapola o quadro do item 4, então caracteriza-se toda a área interna do local como área de risco, tá? Mas então é essa avaliação que faz. E como é que eu sei esse grau de risco da embalagem? Tá lá na FISPIC do produto, item 14 da FISPIC do produto, tá? Então tem lá o grau de risco da embalagem, é 1, 2 ou 3, ok? Então tem que verificar a FISPIC e verificar o tipo de embalagem, colocar no anexo, no item 4 e verificar se a condição exclui ou não. Bom, tem uma questão aqui do Ricardo. Fui chamado por um advogado por parte da reclamada
para acompanhar uma perícia. Nesse caso, posso contestar algo? Deve, Ricardo, deve contestar. Primeiro tem alguns pontos antes, né? Primeiro você tem que avaliar a inicial que está sendo pedido, entender, né, todo o pedido, os agentes que estão envolvidos, as documentações existentes, para você idealizar uma tese para, no caso da reclamada, o interesse da reclamada é que não seja caracterizado em insalubridade ou periculosidade, né? Então você deve idealizar uma tese para descaracterizar o pedido que está sendo feito. Então, vou pegar um exemplo qualquer aqui. Tá, o pedido é em função de ruído. Legal. Como é que descaracteriza o ruído? Se o ruído está abaixo do limite de tolerância ou se a empresa forneceu o EPI adequadamente. Aí você tem que entender qual era a condição, se existia alguma dessas condições, para você desenvolver a sua tese de atuação, embasar ela tecnicamente e aplicá-la durante a perícia, contestando versões que são faladas pelo reclamante. Então precisa entender o que a pessoa fazia, né, para poder contestar durante a perícia, se for o caso, tá? Então a pessoa fala, olha, não, eu subia no teto para limpar o teto. Fala, não, mas espera aí, como é que você fazia isso, né? Quantas vezes você fazia isso? Então precisa entender tudo o que era feito, fazer uma análise crítica do pedido inicial, para saber quais eram os agentes envolvidos, analisar a documentação de segurança, ver se tinha algum agente envolvido no local de trabalho também, né? Desenvolver a sua tese, embasar ela tecnicamente e aí sim ir para a perícia, tá? Dá uma olhada no meu feed, que tem muito vídeo, e no meu IGTV também, no meu canal do YouTube, tem muito vídeo sobre essa parte de como acompanhar a perícia. Tem o formulário de acompanhamento de perícia que eu disponibilizo gratuitamente no meu site, que é o periciasemsegredo.com.br, e então vai te ajudar bastante isso daí, tá? E quando tiver oportunidade, na próxima turma do curso Expert em Perícia, se inscreve, que eu dou o passo a passo de como obter sucesso acompanhando a perícia, tá bom? Mas vendo os vídeos, você já vai ter uma boa noção do que fazer, de como contestar. Até é importante a forma como senta, né, no local onde vai fazer a perícia, a disposição das pessoas. Tem várias coisas aí que são bem importantes. Então dá uma olhadinha, tá? Trabalho com headset pode gerar insalubridade? É uma postagem que eu fiz essa semana. Em geral, não. Por quê, gente? No anexo 13, a NR15 é uma norma antiga, né? Então existem algumas coisas nela que não tem muito a ver, tá? Uma delas é a seguinte: no anexo 13, fala sobre agente químico, fala que caracteriza-se lá a insalubridade, de radiotransmissão e código Morse. Não tem nada a ver com agente químico, né? A insalubridade dessas atividades ela era caracterizada porque o tipo de sinal transmitido equivale-se ao ruído de impacto. São sinais curtos, de pouca duração, menos de 1 segundo, de alta frequência. Então equipara-se ao ruído de impacto. Por isso que tinha insalubridade nessas atividades. O uso de headset não se equipara a esse tipo de exposição, tá? Ainda mais com o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos hoje. Então não se caracteriza a insalubridade pelo uso de headset, porque não dá para equiparar a esse tipo de exposição em função do tipo do sinal e da frequência que era utilizada lá em 1900 e bolinha, ok? Então, é uma norma que precisa de atualização e aí você ainda tem essas coisinhas aí que fogem completamente da caracterização, tá? Existe distância determinada para a instalação de barreiras físicas em atividades de solda? Vamos lá. Então, eu tenho uma atividade de solda sendo realizada. As pessoas que estão em volta desse local onde está sendo a atividade, elas têm o mesmo tipo de exposição que o soldador, né? Os reflexos do arco de solda, eles podem atingir os trabalhadores que estão em volta. Como é que você faz isso? Você instala barreiras, né? Ou biombas ou cortinas de solda. E qual a distância para instalar essas barreiras? Essa questão. Não existe definido em lugar nenhum essas distâncias. É o bom senso. Nem na NR18 está descrito isso, tá? Então é o bom senso que você vai utilizar.
Então, você tem que instalar as barreiras de forma que o soldador consiga se mexer, fazer a sua atividade tranquilamente e de forma que proteja os funcionários. Um exemplo disso é uma oficina de solda, onde eu tenho uma bancada, um soldador trabalhando e na outra um mecânico. O mecânico não está fazendo nada relacionado à solda. Mas se não existe aqui um anteparo, ele está exposto à radiação. Então, para evitar isso, você instala o anteparo. Só que não existe a determinação dessa distância, tá? Então, é muito importante entender isso. É o bom senso que vai ser feito. E caso você tenha um ajudante de soldador trabalhando, este sim tem que receber os mesmos EPIs do soldador. Porque ele está exposto aos mesmos tipos de agente. Pô, Wagner, mas ele só está segurando uma peça ali para o cara pontear. Não interessa. Não existe concentração para radiação não ionizante, tá? Intensidade e concentração. Não existe limite de tolerância. Está exposto, caracteriza a insalubridade. É o que diz a norma. E isso potencializa-se quando você usa os biômburos para isolar a atividade do soldador. Então, ainda mais nesse caso, os ajudantes têm que usar os mesmos EPIs do soldador. Ok? A guerreira do mundo está perguntando aqui. No caso do headset, pode pensar em insalubridade por ruído? Não. Não pode. Porque você controla o nível, né, do volume e o ruído não tem característica de um ruído de impacto, como era o ruído lá das transmissões de radiofrequência e código Morse, que são previstas no anexo 13 da NR15, tá? Então, você tem como controlar o nível de decibéis por ruído transmitido, ok? Funcionário em home office tem direito à insalubridade? Não. Por que não? Porque não tem exposição, nem insalubridade, nem periculosidade. A pessoa, ela faz uma atividade insalubre, ok, mas ela está em home office. Acabou a exposição. Se não tem exposição, não tem direito ao adicional. Mas não dá para caracterizar como intermitência? Não, não dá, né? Porque ela não é que ela pode ser exposta ao risco. Não, ela está em home office, não tem como. Então, home office ou a suspensão do contrato não tem como caracterizar a insalubridade ou a periculosidade. Tá? Essa questão aqui é uma questão muito interessante. Um aluno do curso trouxe uma notícia de que o prefeito de uma cidade cancelou, né, o pagamento do adicional de insalubridade para os servidores. E o sindicato caiu matando em cima. E de que não poderia. E aí a gente entende a importância, né, é fácil de se entender a importância de um assistente técnico. E que o assistente técnico, o sindicato provavelmente não teve um assistente técnico lhe assessorando. Por quê? Uma das alegações que o sindicato colocou para o pagamento do adicional de insalubridade foi que a verba do adicional, o dinheiro do adicional, servia para os funcionários comprarem remédios, porque tinham tido exposições anteriores à insalubridade por biológico e adquiriram doenças por conta disso. Essa é uma condição que não tem previsão legal nenhuma. É uma suposição do sindicato. Né? Então, é um chute. Fala, olha, não pode cancelar o pagamento porque os funcionários usam o dinheiro do adicional para comprar remédio porque ficaram expostos anteriormente. Isso não tem previsão legal nenhuma. E quando você faz um pedido, você faz um pedido que não tem previsão legal, ele perde força. Não interessa se é certo, se é errado isso, se é verdade ou não. A gente não está aqui para julgar isso, a gente está aqui para julgar tecnicamente, né? Então, quando você faz um pedido que não tem base técnica, esse pedido naturalmente perde força, né? Então, você vê que o sindicato provavelmente não tinha um assistente técnico lhe assessorando para fazer o pedido, porque escreveu uma coisa ali que não tem nada a ver, tá? Então, não dá direito. Chegou algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver aqui. O Michel comentando. Foi um achado. Que legal, Michel. Obrigado. A ideia é que a gente consiga auxiliar aí o máximo possível as pessoas.
Muito obrigado. A Guerreira está perguntando aqui: os gases de solda devem ficar externos ao ambiente por questão de segurança? Como seria possível esse ajuste nos equipamentos e cilindros, já que a máquina de solda é móvel? Então, por norma, o ambiente onde é realizada a atividade de solda, ele deve ter ventilação e exaustão, justamente para os fumos metálicos provenientes ali da solda e serem dissipados do ambiente, não ficarem presentes no ambiente, né? Então, você precisa ter o controle de ventilação, então você precisa ter a ventilação forçada e a exaustão do gás. Para quê? Você colocar ar, vou colocar aqui, ar novo no ambiente, né? E retirar os contaminantes. Então você está renovando o ar do ambiente onde é realizada a solda constantemente. Se a solda é realizada no ambiente aberto, isso acontece naturalmente. Se é no ambiente, numa oficina, por exemplo, você precisa ter esse fluxo, tá? Então, desta forma, o ar não fica confinado no ambiente. Okay? Não sei se eu respondi a tua dúvida. Se não, manda aí, a gente tenta responder. Opa, deixa eu passar aqui. Abrir a mente, o Michel está comentando sobre a mente para assistente técnico. Então, cara, essa aqui é uma das questões, né? A atividade do assistente técnico, ela não é difundida nos cursos de formação, né? Ela é pouco difundida. Quando é pouco difundida, né? Como faz a perícia? Assim, a primeira coisa é que nos cursos, em geral, não informa a possibilidade do profissional atuar como assistente técnico. E quando fazem, em nenhum lugar diz como faz uma perícia. E eu passei muita dificuldade em função disso. E em função dessa dificuldade é que eu resolvi fazer o projeto Perícia Sem Segredo e elaborar o curso Expert em Perícia para aqueles que querem se aprofundar ainda mais no assunto, né? Então, a ideia é justamente essa, porque quando eu fui atuar, eu comecei a atuar 10 anos atrás, quando eu comecei a atuar, eu não tinha informação nenhuma. Eu penei muito, de verdade. Tá? A Flávia é aluna do curso Expert em Perícia, inclusive. Deixa eu ver aqui, a Guerreira está comentando aqui. Cilindros de acetileno e oxigênio. Então, eu não entendi a questão dos cilindros, ô Guerreira. Os cilindros, eles são lacrados, né? Eles não geram nenhum tipo de gás no ambiente. Os cilindros, eles podem ser móveis, mas eles não geram nenhum tipo de gás dentro do ambiente, né? Eles são lacrados, é tudo transmitido via, né, no caso do uso de maçarico, nesse caso. Os cilindros em si não geram nenhum tipo de gás. Você está fazendo uso de maçarico no ambiente, assim como todos os outros, tem que ter ventilação, tá? Então você tem que ter a ventilação, trocando o ar do ambiente e exaustão para retirar o ar contaminado, tá? Mas o cilindro em si, numa máquina, num conjunto de maçarico móvel, né, não tem problema nenhum você utilizá-los dentro da oficina e tal, e na máquina de solda, aquela elétrica também, não tem problema nenhum, né? Porque os fumos gerados ali durante o processo de solda, da fusão do material, devem ser retirados do ambiente através da ventilação, independente se o cilindro é móvel, se o cilindro é fixo, se a máquina de solda é móvel ou se ela é fixa, tá? Isso independe. Tá, a questão sobre gases inflamáveis, risco de explosão, incêndio e até periculosidade. Então, não existe a questão da periculosidade, tá? Por conta da quantidade. A quantidade não caracteriza a periculosidade. Risco de explosão, incêndio, ele deve ser controlado dentro do ambiente, mas não é porque você tem um cilindro de acetileno sendo usado num lugar que esse lugar tem o risco de explodir, tá? Então, tem que ficar bem claro isso, né? O gás acetileno ele é inflamável, tá? Assim como o gás de cozinha é. E não é por causa disso que o lugar, por você ter uma cozinha utilizando um botijão de GLP, por si só,
não quer dizer que pode gerar um risco de explosão. Vai gerar um risco de explosão se tiver vazamento, se não tiver manutenção, se esse tipo de coisa, né? Então, só vai ter esses riscos se houver algumas condicionantes. Caso não tenha essas condicionantes, esse risco está controlado. A questão da periculosidade também. Por quê? Equipamentos móveis são equipamentos com quantidades pequenas. Então não gera periculosidade. Tá? Eu tenho uma bancada de acetileno dentro da minha instalação. Eu tenho lá uma gaiola com o acetileno e aí dali sai. Se eu entrar dentro desse local, aí sim caracteriza a periculosidade. Mas o fato de eu utilizar um carrinho com um cilindro de acetileno, um de oxigênio e transportar isso daí, não caracteriza a periculosidade pelas quantidades. E o risco de explosão e incêndio está inerente à atividade. E vai acontecer se você tiver algumas condicionantes. E isso só vai acontecer se não houver manutenção, esse tipo de coisa. O exemplo mais fácil de se entender é realmente do gás de cozinha. Não é porque eu tenho uma cozinha com um botijão de gás que ela corre o risco de explodir a qualquer momento, né? Ok? Vamos lá. Bom, vamos seguir aqui. Tem uma questão muito curiosa aqui. As leis e normas aplicadas em uma ação de um funcionário CLT vale para funcionário público? Depende. Por quê? Porque existem alguns locais que existem legislações próprias. Tá? Então, um exemplo disso eu vou citar. Agora à tarde eu vou fazer uma história sobre insalubridade em grau máximo para agentes de saúde. Tá? Porque foi criada uma lei lá no Distrito Federal tratando disso. E isso pode gerar aí um rebuliço de ações trabalhistas. Só para vocês terem ideia, nesse local tem uma outra lei que caracteriza a insalubridade em grau médio para os funcionários públicos como sendo 10% do salário base do funcionarismo. Nas normas da CLT, descreve que é 20% do salário mínimo. Nessa lei lá do Distrito Federal, descreve que a insalubridade em grau máximo é 20% do salário base do funcionalismo. Na CLT, é 40% do salário mínimo. Então, a gente tem esses elefantes brancos no Brasil. Né? Cada lugar faz de um jeito e você tem uma norma contrapondo a outra. Tá? Então, depende. Se não houver nenhuma legislação específica para o funcionalismo público do local, dizendo alguma coisa diferente do que está na CLT, a regra é a mesma. Se houver, vale a lei ordinária local. Tá bom? Então, realmente é um pouco confuso isso, traz problemas para a área de segurança, porque principalmente quando você atua como assistente técnico, você tem que entender não somente as legislações da CLT, as legislações de segurança normais, né, chamadas ordinárias, que é da ordem geral. Você precisa entender também se tem alguma legislação específica do local dizendo algo contrário. E nesse caso que eu vou citar à tarde, convido vocês a ficar ligados, porque pode criar jurisprudência para o Brasil inteiro. Tá? Então, pode gerar um rebuliço de ações trabalhistas em função disso. Vamos lá. Existe insalubridade ou periculosidade para prestador de serviço autônomo? Não. Por quê? Quando você é autônomo, você é seu próprio chefe. A insalubridade e a periculosidade, elas estão ligadas ao vínculo empregatício. Se não existe vínculo empregatício, não existe o que se falar em insalubridade e periculosidade. Tá? Se é a comprovação de vínculo empregatício, aí sim pode se tratar de insalubridade ou periculosidade. Tá? Então, se você é contratado como autônomo e você entende que aquele trabalho te gera um risco de periculosidade ou uma condição insalubre, coloque isso, já contemple estes valores na prestação de serviços. Não vai cobrar depois uma ação trabalhista pedindo insalubridade ou periculosidade, porque não tem vínculo empregatício, tá bom? Então, é isso.
O Ricardo está comentando aqui. Um dos itens pedidos do trabalhador, motorista de caminhão, é periculosidade por estar perto do abastecimento e imposto de combustível do município. Isso pode caracterizar, Ricardo. Quando você tem um motorista de caminhão e ele acompanha o abastecimento, ele está dentro da área de risco, né? Então, se você pegar ali a área de risco para abastecimento de inflamáveis líquidos, é do raio de 7,5 metros, com centro no bico de enchimento. Então, essa é a área de risco. Então, o motorista do caminhão, ele está fazendo uma atividade remunerada. Ele tem que levar o caminhão para abastecer, para ele trabalhar. Então, a empresa está sendo beneficiada por essa atividade, tá? O que tem que fazer? Instrução de trabalho, procedimento de trabalho, com treinamentos para os funcionários, de que ele para o caminhão na área de abastecimento, desce do caminhão e fica afastado. Acabou o abastecimento, ele volta, tá? Então, caso contrário, pode ser caracterizada a periculosidade, sim, nesse sentido, tá? Principalmente se ele abastece constantemente, né? Então, pode haver a caracterização, sim. Okay? Tecnicamente, o que é o isolamento citado no anexo 14 da NR15? Como identificar? Dentro dos ambientes hospitalares, existe alas caracterizadas como isoladas. Até existe na Anvisa essa regulamentação, tá? Então, são ambientes controlados, onde somente pessoal autorizado pode acessar. Essas são as áreas de isolamento. Não é qualquer profissional da área de saúde que acessa aquele local. Para acessar aquele local, é preciso cumprir uma série de protocolos e somente pessoal autorizado pode adentrar. Como identificar? Aí depende, cada local pode, não existe uma forma única de identificar, né? O local, o estabelecimento pode usar de diversas formas de identificação. Uma cor diferenciada para a roupa que as pessoas utilizam ali, uma cor diferenciada do local, placa, sinalização, controle de biometria, uma pessoa parada na porta para identificar as pessoas que vão acessar aquele local, né? Áreas de isolamento, existem várias formas de se identificar, tá? Mas é isso. O que é o isolamento? O isolamento é isso. São áreas específicas com controle de acesso, aonde o acesso a esses locais só é permitido a pessoas autorizadas e seguindo um protocolo definido, tá? Você define quantitativamente os conceitos de habitualidade, eventualidade permanente? Então, isso é uma pegada bem complicada. Conceitos de exposição ao risco. Antigamente a gente tinha lá uma portaria que era a 3311 de 1989, que definia quantitativamente os períodos de exposição que se caracteriza como habitual e permanente. A gente tem, só voltando, né, só para frisar, a gente tem duas formas de exposição, habitual e eventual. A habitual, ela se divide em duas, habitual e permanente e habitual e intermitente, tá? Então, na prática, são três. Habitual e permanente, habitual e intermitente e eventual, ok? A portaria 3311 de 89 dava períodos de tempo para você ter essa definição, era quantitativo. Ela foi revogada, entrou a súmula 364 no lugar e a súmula não traz nada disso daí, tá? Então, eu não defino quantitativamente. Eu tenho algumas definições que eu estudei junto com alguns outros profissionais da empresa que eu trabalhava e eu entendo essas definições serem as mais plausíveis e aplicáveis, tá? Eu defendo elas tecnicamente. Inclusive, no meu IGTV tem lá a live que eu fiz sobre condições de exposição ao risco e no meu canal do YouTube também tem. Então dá uma pesquisadinha porque é uma live de 1 hora falando sobre o tema. Mas não defino quantitativamente. Tem algumas condições que fazem você consegue definir de forma qualitativa os conceitos de exposição ao risco, tá? Não existe quantitativamente nenhum
nenhum conceito legal que defina quantitativamente. O que tinha foi revogado e não tem nada no lugar, tá? Então é qualitativo, ok? Então dá uma olhadinha, Guerreiro, no meu IGTV, que eu tenho uma live falando somente de condições de exposição ao risco, e no meu canal do YouTube também. Lá eu explico direitinho, ok? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Como avaliar a periculosidade para um agente cuja norma foi alterada recentemente? Então essa é uma questão também bem delicada. Eu tenho um agente de risco que a norma foi alterada há 1 ano, tá? Vamos dizer que a pessoa trabalhou 4 anos ali exposta àquele agente. Como é que eu faço a avaliação desse agente num processo trabalhista? O assistente e o perito, tá? O que deve ser feito, o que é correto ser feito. Então, faz 1 ano que foi alterado o agente e a pessoa trabalha há 4 exposto àquele agente. Os 3 anos anteriores a essa alteração vão ser avaliados conforme a legislação vigente à época. Teve a alteração, mudou a forma de avaliar. A partir da alteração em diante, muda a forma de avaliação. Então, você avalia conforme a legislação vigente àquela época, tá? Um exemplo que eu cito muito, eu passei muito por isso, foi a alteração da norma de vibração em 2014. Eu atuava em muitos processos envolvendo o agente de vibração e o próprio juiz determinava isso para os peritos. Tá? Então, até a norma você avalia conforme era a legislação anterior. Até a data de alteração da norma você avalia conforme a legislação que existia. A partir da data da alteração você avalia conforme o texto novo da lei. Tá? Então, porque a lei ela diz, normalmente ela fala o seguinte: essa norma aplica-se a partir da publicação da lei. Né? Então, a partir do momento que foi publicado, aquele texto tem validade. Então, tudo o que foi feito até ali, avalia como anterior. O que foi feito dali para frente, avalia como novo. Aconteceu isso agora com o calor, por exemplo, e a periculosidade em função dos tanques de combustível dos equipamentos, né? Então, teve alteração em dezembro de 2019. Então, a exposição anterior a dezembro de 2019 se avalia conforme a norma dizia. A partir de dezembro de 2019, conforme a norma diz agora. Tem alguma notícia com relação à revisão da NR? Cara, não tenho. Eu sei que ela está sendo revista, a NR15. Mas no Brasil, assim, a gente tem muita insegurança jurídica, tem muita coisa feita por fora. Né? Só para você ter ideia, a gente tem mais de 20 processos tramitando na Câmara dos Deputados para alteração de questões ligadas à insalubridade, tá? Principalmente em função do Covid-19. Né? Então, alguns pedem uma alteração pontual, somente no período da pandemia, outros pedem alteração da CLT, uma alteração permanente. Então, assim, a norma está sendo revista, isso é fato. Quando vão conseguir acabar, nem Deus sabe. Né? A Guerreira está perguntando aqui, as análises do anexo 11 são para via respiratória, do anexo 13 são para contato com a pele? Eu ia responder agora essa daí, Guerreira. Não. Por quê? O anexo 13, existem várias atividades ali que não tem a ver com via respiratória ou via dérmica. Né? O anexo 13, o foco é a atividade e não simplesmente o agente. Você liga o agente com a atividade. Um exemplo disso, tá? Atividade envolvendo organofosforados, chamados defensivos agrícolas. Você tem lá que a fabricação de organos fosforados fica caracterizada como insalubridade em grau máximo. O manuseio em grau médio. Independente se a pessoa está tendo contato com a pele ou se ela está aspirando esses organos fosforados. Tá? Então, independe. É assim também, por exemplo, o cimento. Né? Caracteriza insalubridade em grau mínimo na fase de grande exposição de cimento.
Não importa se você respira a poeira do cimento, se você tem contato com a pele. Mesma coisa pintura, né? Então, isso caracteriza-se lá em função do cromo, por exemplo, que é um dos pigmentos que pode ter ali na pintura, pode ter cromo. Então, pintura a pistola caracteriza máximo, pintura pincel em grau médio. Então, o anexo 13, você vê o agente e a atividade realizada. Você condiciona os dois, independente da forma como a exposição ocorre. No anexo 11, sim, você leva em consideração a exposição por via respiratória e contato com a pele. No anexo 13, não. É o agente e a atividade. Tá? Vamos lá. Por que não existe o anexo 4 da NR15? Porque esse anexo foi revogado. Tá? Então, o anexo 4 da NR15, acho que foi em 1991 até que ele foi revogado, ele tratava sobre insalubridade por deficiência de iluminamento nos locais de trabalho. E essa questão de iluminamento ela foi transferida para a NR17, de ergonomia. Então, ele foi revogado por isso. As questões de iluminamento foram transferidas para o anexo 17, que trata sobre ergonomia, e se entendeu de que não era uma condição de insalubridade de ambiente de trabalho. Então, por isso que ele foi revogado e não existe mais. Tá? Hoje em dia, iluminamento é tratado como uma questão de ergonomia. Como caracterizar radiação ionizante? É quantitativa? Se sim, qual equipamento utilizar? Sim, a avaliação é quantitativa. O nome do equipamento, acho que é megômetro, se eu não me engano. Você vai avaliar o nível de radiação existente no ambiente de trabalho, mas para isso você precisa ter uma série de medidas de proteção caracterizadas lá, definidas lá pelo CENEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear. E olha, pouco se faz avaliação quantitativa para a caracterização de insalubridade para radiação ionizante. Por quê? Quando há exposição à radiação ionizante, normalmente o que se caracteriza é a periculosidade, tá? Cuja vantagem para o trabalhador é maior em função de ser um adicional incidente sobre o salário base e não sobre o salário mínimo, ok? Então, e é uma avaliação qualitativa, não quantitativa, que expõe quem está avaliando ao agente de risco. Então, não é habitual se fazer avaliação quantitativa para radiação ionizante. Feito. A Guerreira perguntando aqui. Neutralizar os agentes do anexo 13. Tem que fornecer obrigatoriamente luva e máscara? Então, já que o contato pode ser dérmico ou respiratório? Depende do agente. Depende do agente. Existem atividades que vai precisar somente de luva e máscara. Existe atividade que vai precisar de roupa de proteção para não ter contato com a pele. Depende, tá? Depende. Mas pode ser que você tenha que paramentar o funcionário como um todo, dependendo da atividade ou do agente, pode ser simplesmente um creme de proteção para as mãos, por exemplo, atividade envolvendo óleo mineral. Então, ou graxa, né? O mecânico ali que trabalha com graxa e óleo mineral, realizando as suas atividades. Ele não vai precisar de uma proteção respiratória, ele não vai precisar de uma proteção respiratória simplesmente pelo uso da graxa, para protegê-lo contra os hidrocarbonetos. Ele vai precisar de um creme de proteção para as mãos. Né? Então, depende da atividade. Você tem que avaliar qual o agente envolvido, a forma de exposição, para entender os EPIs necessários para neutralizar a insalubridade. Uma ótima dica é a FISPIC do equipamento. Tá? Como saber se obtive sucesso em uma perícia? Bom, essa questão é a primeira coisa que você tem que definir, né, na sua atuação, o que é o sucesso na perícia para você. Tá? Eu considero sucesso na perícia você conseguir totalmente ou parcialmente atingir os objetivos que são de interesse do seu cliente. Então, se o seu cliente é a reclamada, o interesse dela é que não seja caracterizado em insalubridade ou periculosidade. Se é o reclamante, é que seja.
Então, se você conseguiu caracterizar parcialmente ou descaracterizar parcialmente, você já obteve algum sucesso na tua atuação, né? Então, depende do que você entende ser o sucesso em uma perícia. Não significa que a descaracterização completa ou a caracterização completa, tá? Porque às vezes não tem como. O assistente técnico não faz milagre, né? Às vezes não tem como. Então, assim, eu já estou em casos que, por exemplo, tinha um pedido de ruído e periculosidade. Eu cheguei para o cliente e falei, olha, ruído não tem o que falar, porque não tinha fornecimento adequado de protetores auriculares. Mas periculosidade, a gente consegue estabelecer uma tese de defesa aí bastante robusta e embasada tecnicamente para não haver a caracterização. Então, o trabalho foi feito nesse sentido e o laudo refletiu isso. O laudo do perito caracterizou o ruído e não caracterizou a periculosidade. Então, obtive sucesso na perícia. Por quê? Aquilo que eu pretendia fazer na perícia, eu consegui. E eu consegui dar este resultado para o cliente. De que, ao invés de ser caracterizado ruído e periculosidade, só foi caracterizado ruído. Tá? Mas o reclamante não pode pedir os dois. Poder ele pode. O juiz não pode dar os dois. Aí o juiz ia falar qual que seria mais vantajoso para o reclamante para ele escolher. Nesse caso, seria a periculosidade que a gente conseguiu neutralizar durante a perícia. Então, depende. Né? Tem que ver qual é o interesse do seu cliente. E tem que ver quais as possibilidades que o processo te possibilita. Né? As documentações, o pedido, os agentes envolvidos, o local de trabalho, as atividades, as teses que são possíveis naquele caso. Você verificando isso, você consegue entender as possibilidades e aí sim os objetivos durante a perícia. Tá bom? Por que a radiação ionizante consta na NR 15 e 16? Cabe ao perito enquadrar ela na que for mais conveniente, ou seja, mais fácil de avaliar? Não é uma questão de ser mais fácil de avaliar. Né? A radiação ionizante ela não gera um risco. Em alguns casos, dependendo do agente, da intensidade, da concentração, ela não gera risco imediato à vida da pessoa. Você precisa de mais de uma exposição para que a pessoa adquira, por exemplo, câncer. Tá? Em alguns casos, uma única exposição é o suficiente para a pessoa adquirir câncer. Tá? Que é um dos principais malefícios da radiação ionizante. E isso faz com que ela tenha risco de vida. Então, não é contraditório constar nas duas. Tá? Ela consta nas duas por esse motivo. Dependendo do agente, ela precisa de mais de uma exposição ou um nível de intensidade muito alto para que faça mal à saúde do trabalhador. E em outros tipos, uma única exposição já é capaz de produzir risco à vida. Por isso que ela consta nas duas. Tá? Ocorre que, para fazer a avaliação, a radiação ionizante, o avaliador tem que se expor àquele agente. E para isso, ele deve ter toda uma paramentação, seguir toda uma regulamentação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, que é o CNEM. Tá? Em geral, quando você tem a exposição ao agente, se caracteriza ao risco de vida. Então, você pode adquirir um câncer. Depende também da sensibilidade da pessoa. Um exemplo que a gente pode traçar aí são duas atividades. Uma é a operação de um equipamento de raio-x, onde você vai ter problema ao longo da vida, fazendo aquela mesma atividade. A outra é a gammagrafia, que é uma atividade industrial para verificar aí espessura de equipamentos, de parede de equipamentos e tal, onde o nível de radiação é muito alto. Uma simples exposição já pode gerar um problema que expõe a vida das pessoas, dependendo ali da pessoa. Então isso varia de pessoa para pessoa, por isso que tem nas duas, tá? E não, a questão aí não é o que é mais fácil, aí é o que é mais prudente, inclusive, ok? Então, essa a diferença. Tem como neutralizar periculosidade? Não. Periculosidade não se neutraliza. Periculosidade se elimina. Periculosidade ela existe ou não, tá? Então,
Você não tem um risco maior ou menor à vida. Ou você tem um risco à vida ou não tem, né? Você está exposto ali à explosão. Você não precisa de duas explosões para morrer. Na primeira você já pode morrer, né? Então, é diferente da insalubridade, tá? Onde, por exemplo, uma exposição a ruído, durante muitos anos você pode acabar tendo perda auditiva, né? Então você consegue neutralizar isto, porque você controla a exposição. Na periculosidade não tem. Se o cara estiver exposto a uma explosão, ele vai morrer, né? Se ele estiver exposto a um acidente de moto, a chance dele morrer é grande. Então, é em função disso, tá? Que não se neutraliza a periculosidade. A periculosidade se elimina. Ou você tem, ou você não tem. Feito, galera. Bom, 50 minutos, daqui a pouco o Instagram me derruba. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tenho o maior prazer em responder. Só mandar aí. Caso contrário, essa live vai ficar disponível lá no IGTV até segunda-feira. Depois de segunda, ela sai do IGTV e vai... depois de algumas ediçõezinhas para tirar essas travadinhas que eu dou, ela vai lá pro meu canal do YouTube, tá? Então, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, até segunda-feira, tá lá no IGTV, depois canal do YouTube. E se alguém tiver alguma dúvida, fala, pô, lembrei de um negócio que eu queria perguntar, pô, como é que eu faço? Só mandar um direct para mim perguntando que eu respondo individualmente para a pessoa e depois trago a pergunta para o Vagnão. Vamos lá, como caracterizar tecnicamente a adicional de insalubridade por umidade? Confirmando a exposição ao risco, né? Então, tem que atender às disposições contidas no anexo de insalubridade. A atividade ser realizada em um ambiente alagado, encharcado, com umidade excessiva, que pode caracterizar mal a saúde do trabalhador sem os equipamentos de proteção adequados. Se conseguir evidenciar essas condições, caracteriza tecnicamente a insalubridade por umidade. Caso contrário, não. Okay? O contato com raio-x deve ser avaliado com um dosímetro para enquadramento da insalubridade? Sim, com o equipamento adequado. Você tem que avaliar a quantidade de radiação existente no local para enquadrar a insalubridade. É isso aí. Tá? Para periculosidade, é uma avaliação qualitativa apenas para você verificar se a pessoa faz a atividade ou não. Por isso que não se fala muito em insalubridade por raio-x. Porque quando a pessoa realiza alguma atividade relacionada a raio-x, normalmente já se caracteriza a periculosidade e então é mais vantajoso para o trabalhador. Tá? Então, eu sinceramente nunca fiz nenhuma avaliação de insalubridade por raio-x, nem nunca vi fazer. Tá bom? Umidade excessiva pode ser a umidade do ar? Umidade do ar? Não, umidade do ar não. Umidade do ar é uma condição climática, não é artificial, é natural. Então, as condições climáticas naturais não servem para caracterizar a insalubridade, seja calor, frio ou umidade do ar. Feito, galera? Bom, agora eu vou me despedir de verdade porque vai cair a live. Se alguém tiver uma pergunta, manda para mim lá no direct por mensagem ou deixa nos comentários aqui da live, coloca lá o comentário que aí eu respondo individualmente e semana que vem eu trago também a pergunta para o Vagnão. Feito? Pessoal, muito obrigado. Desculpa por não ter conseguido fazer no horário. Realmente foi um ponto fora da curva hoje. Eu sou muito crítico à questão de horário, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto de dizer é que horário, se não precisasse ser cumprido, não precisasse ser criado, né? Então, peço desculpas aqui. Semana que vem, 13h09, a gente está aqui no Pergunta para o Vagnão. Um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana e vamos para uma semana incrível aí. Forte abraço. Tchau, tchau.